Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Suelen, a professora de vocês de Nutrição e Dietoterapia. A gente vai continuar com um tema bem extenso sobre gestação, agora falando sobre a gestação de alto risco. Então, o que é uma gestação de alto risco? A gente viu todo o desenvolvimento do bebê, toda a alteração que acontece no organismo da gestante, e a gente consegue também observar e verificar que algumas gestantes apresentam alto risco. Na verdade, a gente pode considerar que cerca de 20% da gestação, ela entra nesse perfil de gestação de alto risco, tá? Então, vocês têm que estar bem preparados para poder lidar com situações assim. Uma gestação de alto risco é uma gestação em que essa gestante, ela pode apresentar algo que vai comprometer o desenvolvimento do seu bebê ou algo que vai levar ao óbito, tanto do bebê como da mãe. A gente pode classificar a êmese gravídica como uma situação que pode comprometer no desenvolvimento desse bebê, tá? Então, a gestante que apresenta quadros clínicos de muito vômito é uma gestante de alto risco, é uma gestante que a gente tem que analisar com mais proximidade, tá? Então, a êmese gravídica, ela é caracterizada por náuseas e vômitos bastante comuns na gravidez, constituindo uma das principais queixas no primeiro trimestre de gestação, atingindo principalmente as mães de primeira viagem, tá? A primigestas e mulheres de gestação múltipla. A gente vai ter um quadro de hiperêmese, ou seja, uma quantidade muito grande de vômito, que é a forma mais grave da êmese, caracterizado por vômitos intensos e persistentes, resultando em geral numa perda de 5% ou mais do peso pré-gestacional e também gerando um desequilíbrio hidroeletrolítico, tá? E cetonúria, ou seja, essa gestante também vai estar eliminando do corpo alguns corpos cetônicos na urina. Isso daqui é uma situação muito grave. O que a gente tem que tá verificando nessa hiperêmese, tá? A gestante, ela já apresenta uma demanda metabólica aumentada. Se ela tá tendo vômitos intensos, e tendo uma perda de até 5% do seu peso, esse bebê não vai estar tendo a energia necessária, não vai estar sendo suprido com carboidratos na quantidade necessária. Então, esse corpo está em choque, tá? Então, é o organismo que está sofrendo, tanto pela existência dessa gestação, como por esse sinal clínico. Então, é interessante, é importante, é fundamental que haja intervenção da equipe, que haja um diagnóstico. Então, tem que ter todo aquele cuidado de conversar, de levantar o perfil dessa gestante, de buscar a fundo todas as informações para poder ter uma intervenção adequada para essa gestação, tá? E aí, a gente observa também esses episódios de vômitos persistentes, eles podem resultar em desidratação, oligúria, perda de peso, alcalose, perda de potássio, além de mudanças no metabolismo glicídico e lipídico. E nos casos mais graves, insuficiência hepática renal e neurológica. Então, a gente consegue ver que essa gestante, ela vai ao banheiro com muita frequência, tá? Quando a gente fala oligúria, quer dizer que ela vai estar eliminando muita urina, ela vai estar indo no banheiro com muita frequência, ela vai ter perda de peso, ela vai ter uma perda de potássio relativa, o metabolismo de carboidratos, tá? Então, glicídios é o termo para carboidratos, e de lipídios, eles vão estar bem comprometidos. Então, a quantidade de energia, o aporte energético para esse bebê, ele está comprometido, assim como para a gestante, tá? Qual que é a nossa conduta? Qual que é a conduta dietoterápica? Aumentar a frequência das refeições, de refeições leves, de fácil digestão, evitar alimentos gordurosos, tá? Bebidas geladas ou muito doce, alimentos com cheiro forte e muito temperados. Então, a gente tem que facilitar a aceitação dessa gestante a esse alimento, assim como
facilitar a absorção desse nutriente. Então tem que ser algo bem simples, bem leve, refeição leve. De preferência, se essa gestante está tendo um quadro muito alto, alimentos secos. Nada com muito caldo, que isso daí pode provocar ainda mais náusea, mais vômito nessa gestante. Tá? O gengibre, ele auxilia nesses sintomas. Tá? Então, existem vários estudos que fazem a ligação da utilização do gengibre e a redução da náusea e do vômito. Essa gestante, ela pode cortar um filetinho desse gengibre, colocar na boca, ficar mastigando para amenizar esse sintoma de náusea e vômito. Aí a gente entra nas doenças hipertensivas da gravidez. Tá? Então, ela constitui a principal causa de mortalidade materna quando os valores estão acima de 14/9. Se os valores estão acima de 140/90 mililitros de mercúrio e a gente observa que essa gestante ela tem edema e proteinúria, significa que existe um comprometimento dos rins. Tá? Então, o rim ele já está eliminando as proteínas. A gente já tem que ter um olhar mais atento a essa gestante. Existe um atendimento todo específico para essa gestante que apresenta hipertensão. Então, ela vai ser encaminhada para um local que vai fazer o atendimento adequado a essa gestação de risco. Tá? O ganho de peso ele constitui um elemento fundamental para ser monitorado por conta de sua associação fisiopatológica e agravamento da doença. A gente observa que a obesidade ela tem uma ligação com a existência da hipertensão arterial. Então, se existe essa relação, essa gestante ela é obesa, tá? Ela tem uma possibilidade maior de desenvolver essa doença hipertensiva, tá? Então, gestante obesa, a gente já tem que ter um olhar mais cauteloso, uma atenção redobrada com essa gestação. Então, a gente pode estar caracterizando essa síndrome hipertensiva com o aumento da pressão arterial acima de 140/90 mililitros de mercúrio, o edema e a proteinúria. Tá? Outros sinais são aumento de peso de 500 gramas por semana e ou 3 quilos por mês, edema e proteinúria, especialmente após a 20ª semana de gestação. É interessante a gente estar buscando esse controle de ganho de peso da gestante para a gente não ter um comprometimento do seu quadro. Gestante que ganha muito peso, que é estimulada por familiares, né? Por aquela mãe, não, tem que comer por 2. Essa gestante ela vai ter um risco grande de estar desenvolvendo doenças associadas à obesidade, tanto diabetes mellitus como essa síndrome hipertensiva, como hipertensão arterial. Após a gestação, essa gestante ela permanece hipertensiva? Existe a possibilidade dessa gestante permanecer hipertensiva, tá? Mas após a gestação, esses hormônios, eles caem, esses hormônios placentários, e a gente vai poder observar uma redução na pressão arterial, tá? Então, essa queda da pressão arterial, ela é esperada. O tratamento dela não é realizado com medicamento. Então, nas formas mais leves, mais brandas, não é realizada com medicamento. Não tem uma intervenção medicamentosa. É um tratamento através da alimentação, é dietoterápico. Porém, se essa gestante ela apresenta um quadro muito crítico, aí o médico vai intervir com algum medicamento, tá? A hipertensão crônica é diagnosticada e observada anteriormente à gestação ou à 20ª semana de gestação, ou na situação onde a grávida apresenta hipertensão e mantém durante a sua gestação e após a 12ª semana do pós-parto. Gestantes que já apresentam pressão arterial, a tendência é que ela mantenha essa pressão arterial elevada, tá? Então, o acompanhamento é fundamental. Após essa 12ª semana, é possível que ela esteja mais elevada e acompanhe essa gestante. O tratamento dietoterápico associado com medicamentoso vai conseguir fazer com que essa gestante não comprometa o desenvolvimento do bebê, o parto, o momento do parto, tá? E que tudo transcorra bem. Porém, o risco de mortalidade, tanto da mãe como do feto, ela é existente. O interessante é que a gestante que tenha interesse, na verdade a mulher,
que tem interesse em ter uma gestação, ela faça já um acompanhamento anterior, faça um controle nos níveis de pressão, para depois seguir com a gestação, para depois engravidar, tá? Então, o pré-natal, o interessante é que ele seja feito antes da gestação, tá? E aqui a gente tem alguns sinais de eclâmpsia e pré-eclâmpsia, tá? Devido a essa pressão alterada. A gente vai ter uma proteinúria, que é perda da proteína na urina, a gente vai ter uma alteração da pressão arterial e o inchaço nos membros inferiores, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. A gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais!